Alan Novato, agora vou contigo, queria que você trouxesse então as últimas informações e, claro, também o seu relato, você que esteve, inclusive, no local do acidente, o que você observou ali também, que pode compartilhar com a gente, para a gente tentar entender o que aconteceu. É problema na rodovia? Foi culpa do motorista? O que você tem já de apuração para trazer para a gente? Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos os telespectadores. Lamentavelmente, Pernambuco, neste final de semana, ficou muito triste com essas duas notícias, né? Na sexta-feira à noite, por volta das 8 horas, a gente recebeu a informação, né, de que um acidente havia sido registrado na BR-423 entre os municípios de Sauá e Paranatama. Então, logo a gente entrou em contato com as forças operativas de segurança para saber se já haviam recebido algum chamado. Entramos em contato com o Corpo de Bombeiros, PRF, e foi quando o Corpo de Bombeiros informou que diversas viaturas haviam sido deslocadas lá para aquela área. É uma área de difícil acesso à internet, então isso também dificultou um pouco o contato, né? Até a questão de rede também para telefonemas. Então, a gente imediatamente saiu também aqui de Garanhuns. Garanhuns é uma cidade no interior do estado, né, e fica considerada uma cidade polo entre as demais cidades aqui do interior, e dá cerca de 30 minutos. E aí a gente se deslocou com a nossa equipe para lá. Quando a gente chegou, já havia um congestionamento de mais de 2 quilômetros, para se ter ideia do tamanho do sinistro, porque é uma serra, sabe? É uma serra que fica localizada na BR-423, é uma serra que é considerada um tanto quanto perigosa, né? E aí a gente foi até lá, tinha muitas viaturas do SAMU, muitas viaturas do Corpo de Bombeiros, né, das secretarias municipais de saúde de todas as cidades circunvizinhas, né? Então era um aparato muito grande, porque tratava-se de mais de 30 vítimas. Né? E logo quando a gente chegou, a gente se deparou com corpos ao longo da rodovia, porque, para se ter ideia, para contextualizar, né, como tudo isso aconteceu, o ônibus ele havia saído de Santa Cruz do Capibaribe, que é uma cidade do polo de confecções aqui do estado de Pernambuco, fica próximo a Caruaru, próximo a Toritama, e ele estava com destino ao estado da Bahia, né, de onde havia saído horas antes. Essas pessoas estavam nesse ônibus, haviam vindo ao estado de Pernambuco fazer compras de confecções para voltar, né, ao seu estado de origem, e quando chegaram ali na serra onde aconteceu todo o sinistro, né, e a gente teve a oportunidade de conversar também com o motorista, ainda quando ele estava no Hospital Regional do Moura, que foi o hospital de referência para onde as vítimas foram levadas. Ele chegou a falar que sentiu um barulho no motor do veículo e depois perdeu o controle, né? A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, enviou equipes do Recife, da capital pernambucana, para fazer essa análise, fazer essa perícia, para poder identificar o real problema desta situação. E aí foi quando ele relatou para a gente, lá no hospital, né, que havia perdido o controle, tentou jogar o veículo numa das ribanceiras, no início da serra, o veículo bateu nesse morro, voltou para o seu sentido correto, e quando voltou para o seu sentido correto, acabou tombando. Né? A cena, quando a gente chegou lá, eu fiquei totalmente estarrecido, porque é algo que, apesar da minha idade, eu já tenho 10 anos de atuação no jornalismo, eu nunca tinha visto nada nesta dimensão, porque eram corpos espalhados, pessoas sendo socorridas ainda. Quando nossa equipe chegou no local do sinistro, as últimas vítimas com vida estavam sendo socorridas ainda. Mas existiam muitos corpos, sabe? Eram muitos corpos mesmo, mulheres, a maioria delas mulheres, dessas vítimas, né? E assim, uma cena desoladora, uma cena de real impacto, sabe? Então aí, lá foram contabilizados 14 óbitos a princípio, né? Foram confirmados pelo Corpo de Bombeiros, mas posteriormente mais 3 pessoas vieram a óbito após serem socorridas. Né? A maioria dessas vítimas, tanto do estado de Minas Gerais, quanto também do estado da Bahia, mas tinha uma dessas vítimas que era aqui de Pernambuco e havia saído lá de Santa Cruz do Capibaribe. Então, assim, uma cena muito desoladora, e realmente causou muita apreensão. Porque, como eu falei, é uma área que não tem internet, é uma área que não tem acesso também à rede para telefonia móvel, e a gente foi a única equipe de reportagem a chegar ali durante o local. E a gente tinha esse compromisso de informar, porque tinha muita gente preocupada e haviam muitas informações desencontradas. Começaram as informações chegando, informando que era um veículo que havia saído de Vitória da Conquista, na Bahia. Então, assim, foram muitas informações desencontradas e a gente precisava, como veículo de comunicação sério, passar uma informação precisa, porque a gente estava mexendo com pessoas, então, consequentemente, pessoas de outro estado também. Né? E aí começaram a chegar diversas mensagens de familiares desesperados, e a gente sabe que em um momento como aquele talvez até na hora mesmo impossível identificar todas as vítimas. Existe um trabalho
do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Científica, para poder fazer a remoção desses corpos e fazer a identificação. Alguns corpos ficaram dilacerados devido ao impacto, mas ao longo dos dias as informações foram chegando, né? A Secretaria de Defesa Social atuou para que essas vítimas fossem identificadas, bem como também dar suporte às vítimas, né? A cidade de Saloá, que é a cidade mais próxima do local do sinistro, também ficou chocada porque nunca viu um aparato daquele. Para se ter ideia, Ítalo, muitos profissionais do SAMU, do Corpo de Bombeiros, né, das secretarias municipais de saúde estavam de folga. Médicos que estavam de folga depois de um plantão foram acionados e foram aos hospitais da região, hospitais de Saloá, hospitais de Iati, aqui em Garanhuns mesmo, né, como eu falei, é uma cidade que fica a 30 minutos. O Hospital Regional do Moura já estava preparado para receber essas vítimas após a informação que chegou, né? Então, assim, eu queria aqui, né, abrir um parênteses para poder parabenizar as equipes do Corpo de Bombeiros, as equipes do SAMU, das secretarias municipais de saúde, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil, porque de fato foi um aparato, e também às pessoas voluntárias que chegaram para ajudar, né? Então, assim, foi uma cena muito triste mesmo de se ver e que pegou todo o estado de surpresa.